Olá, crianças! Como vão vocês? Eu sou a Clara. Estou trabalhando agora junto com o Samir nas narrações do Missão Kid. E hoje quero vos trazer uma historinha bem interessante. Iremos relatar parte da vida de uma jovem, amiga, companheira, leal e temente a Deus. E essa jovem se chama Ruth. Nesse relato extraordinário, iremos nos deparar com suspense, drama, romantismo, animação e muito mais. Será uma lição de vida muito importante para todos vocês. Então já pode ir dando um jeito de se acomodar, pegar a pipoca e embarcar juntamente comigo nessa aventura fascinante. Depois da morte do patriarca Josué, o povo de Israel passou a ser governado por juízes. E é justamente nesse período que a nossa história se desenrola. Houve uma grande fome na terra, e por esse motivo um homem por nome de Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion saíram de Belém, e foram tentar viver nos campos de Moabe. Moabe, uma nação descendente de Ló, era um lugar de festas, celebrações e idolatria, distante dos caminhos do verdadeiro Deus. As pessoas viviam em uma terra fértil e próspera, cheia de vida e abundância, mas usavam esses recursos para adorar falsos deuses como Quemós, em rituais cheios de música, dança e sacrifícios. Altar após altar era erguido em honra a divindades, enquanto o verdadeiro Criador era ignorado. Apesar da riqueza cultural e das festividades vibrantes, o coração do povo de Moabe estava voltado para os prazeres e excessos, em vez da retidão e obediência a Deus. Esses costumes pagãos criavam um forte contraste com a fé e os princípios que Noemi e sua família carregavam, marcando o início de um choque cultural e espiritual nesta terra estrangeira. Ali passou a viver essa família, mas algo terrível aconteceu. Elimeleque, esposo de Noemi, faleceu deixando-a com os seus 2 filhos. Os meninos nessa mesma região se casaram com moças moabitas. Malom casou-se com Ruth, e Quilion tomou por esposa uma jovem por nome de Orfa. Durante todo esse tempo, Noemi procurou sempre falar para suas noras da grandeza do Deus de Israel e das maravilhas que o mesmo tinha operado no meio do seu povo. As garotas ficavam fascinadas com tudo aquilo, elas tinham um respeito enorme por Noemi e a amavam muito. Mas como nem tudo é um mar de rosas, para maior tristeza, morre também os 2 filhos de Noemi, ficando agora 3 viúvas dentro daquela casa. Naquele instante, a tristeza tomava conta de tudo, mas Noemi mesmo com tudo isso, tinha confiança no Deus de Israel. Os dias foram se passando e as condições foram ficando cada vez mais difíceis para as 3. Para que vocês possam entender, era bem pior do que hoje a situação para uma mulher que vinha a ficar viúva sem nenhum filho homem que pudesse trabalhar. Muitas delas acabavam entrando numa vida de extrema miséria. Voltando à nossa história, chegou ao conhecimento de Noemi que Deus visitara seu povo e que a crise de alimentos havia passado. Com isso, tomou Noemi a decisão de voltar à sua terra natal. Assim partiram Noemi, Ruth e Orfa a caminho de Belém, tendo poucas bagagens a levar. Assim seguiram elas, Noemi com muita esperança no coração de pelo menos na sua terra conseguir uma vida melhor. A uma certa distância do trajeto, Noemi, preocupada com as suas noras, para a beira da estrada e as aconselha que voltem. Todas caem em um pranto terrível, pois amavam muito umas às outras. Assim Orfa achou por bem retornar à casa de seus pais, porém Ruth continuou relutante em prosseguir junto à sua sogra. Então as duas seguiram caminho, porém mais adiante torna Noemi a falar com Ruth, dizendo a essa as seguintes palavras: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Me desculpem, eu sempre me emociono quando ouço a declaração de fé de Ruth. Mas voltando à nossa história,
Esse foi o ponto fundamental na vida da nossa personagem principal. Aquela decisão de Ruth fez com que ela, mesmo sendo estrangeira de uma nação pagã, pudesse se tornar uma mulher debaixo de um plano divino. Após uma longa jornada desde Moabe, Ruth e Noemi finalmente chegaram a Belém. A cidade estava em alvoroço, especialmente porque Noemi havia partido anos antes em melhores condições. Agora, ela retornava como uma viúva, marcada pela perda. Quando as mulheres da cidade perguntaram: "É esta Noemi?", ela respondeu com tristeza: "Não me chamem Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga." Apesar de sua dor, Ruth permaneceu ao seu lado, determinada a cuidar de sua sogra e iniciar uma nova vida em uma terra estrangeira. Com a chegada da colheita da cevada, havia no meio do povo de Israel, amando do próprio Deus, que os lavradores deixassem alguns dos frutos da colheita para trás, para o sustento daqueles mais pobres e dos estrangeiros. Era um trabalho bem simples, mas socorria a muitos. Ruth, sabendo disso e da situação dela e de Noemi, que estavam praticamente sem nada na despensa, resolveu ir até os campos trabalhar como respingadora, recolhendo espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Providencialmente, depois de lançarem sorte, que seria um sorteio, pois naquela época esse sistema já estava melhor organizado, fazendo com que essas pessoas fossem distribuídas para cada fazenda de maneira ordenada. Isso evitava o excesso de respigadores em um local e a ausência em outro. A sorte de Ruth caiu no campo que pertencia a Boaz, um homem generoso e parente de Elimeleque. Boaz era um homem valente e poderoso, e ao chegar na sua fazenda, observou a jovem Ruth, que estava colhendo no seu campo. O mesmo foi até o seu administrador e perguntou-lhe: "De quem é esta moça?" O seu funcionário respondeu: "Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me pediu dizendo: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa." Então, Boaz foi até ao campo onde se encontrava Ruth e disse a ela: "Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Já dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem." Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: "Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira?" E respondeu Boaz e disse-lhe: "Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar." Além de todo esse favor de Boaz para com Ruth, ele ainda a convidou para que almoçasse junto com eles, e depois deu ordem a seus servos que deixassem cair mais espigas de propósito junto a Ruth, para que essa pudesse aproveitar melhor. Sempre que podia, Ruth se retirava para um canto isolado do campo, onde, ajoelhada em oração, pedia orientação a Deus. Ao final da tarde, Ruth juntou todas as espigas que colhera e passou a debulhar as mesmas. Assim, ela encheu um grande cesto. Em seguida foi para casa e lá mostrou a Noemi tudo o que conseguira naquele dia. As duas ficaram muito felizes. Depois, Noemi lhe perguntou em que área ela tinha ido respingar. Ruth lhe respondeu: "Fiquei em um campo pertencente a Boaz. Ele foi muito generoso para comigo. O mesmo me disse que eu não precisaria